O Bahia hoje vai para uma missão impossível na Fonte Nova. Com 500 desfalques, tentar vencer do Flamengo depois de 6 anos. Se você fosse até aqui a questão da estatística, né? A última vez que o Bahia venceu do Flamengo, ou no Maracanã, ou na Fonte Nova, ou em Pituaçu, ou na Série A, ou na Copa do Brasil, irmão, foi no dia 4 de agosto de 2019. Já faz mais de 6 anos que o Bahia não sabe o que é ganhar do Flamengo. De lá para cá, o Bahia sequer conseguiu pontuar, sequer conseguiu empatar. E Rogério Ceni perdeu todos os duelos contra o Flamengo na carreira como treinador. São 16 jogos, 16 derrotas. É bizarro. O agravante de tudo isso são os desfalques do Bahia para o jogo de hoje, né? Que vai com o time todo remendado na Fonte Nova. Ronaldo no gol, titular, David Duarte, Rezende, Gilberto e Zé Guilherme. Desse quinteto ali, a gente tem Ronaldo, David Duarte e até o Gilberto, de certo modo, que são titulares ali na maior parte da temporada. Azevedo, titular porque o Alexandre está lesionado. Everton Ribeiro e Jean Lucas na dupla de meio campo. Kaique na ponta direita, Borducho na esquerda e William José de centroavante. É um Bahia totalmente remendado hoje na Fonte Nova, que não vem jogando bem nos últimos 6, 7, 8 jogos. É um time que vem performando muito abaixo. O último bom jogo do Bahia foi contra o Palmeiras, na Fonte Nova, lotada. O Bahia venceu por 1-0 com um golaço de Ademir. Mas, um ponto fora da curva. Não é uma recorrência, não é uma constância que o Bahia vem apresentando bom futebol. Já o Flamengo tá com o time inteiro ali, de certo modo, tem poucos desfalques. Deve com Rossi, Danilo, Léo Ortiz, Varela e Ayrton Lucas. De La Cruz, Jorginho, Arrascaeta, Plata, Samuel Lino e Pedro. Esse é o provável Flamengo pro jogo de hoje. O mano a mano, eu nem vou alongar muito debate sobre. É 11-0 pro Flamengo, com sobras, com folga. E eu fico parando para me perguntar aqui, como é que vai ser o segundo tempo do Bahia, hein? Se o Bahia já vinha caindo de produção na maioria dos jogos, porque faltava repertório no elenco, de jogadores que entrassem ali no segundo tempo e decidissem o jogo com gol, com assistência, melhorando a dinâmica do time do meio pra frente, imagina agora, hein? Sem Sanabria, sem Eric Pulga, sem Eric, você não tem também Luciano Bala na lateral esquerda, na direita não tem Santiago Arias, cara, não tem Caio Alexandre. Meu irmão, são 12, 13 desfalques do Bahia pro jogo de hoje. Como é que vai ser esse segundo tempo? Depender de Cauli. Tá de brincadeira com a minha cara, hein? Se Cauli hoje decidir o jogo contra o Flamengo, aí é o apocalipse e ninguém sabe. Porque o cara não tá jogando nada a temporada toda. Não mostra um pingo de evolução. Ele só mostra um pouco mais de vontade. Vontade ele tá tendo, mas evolução no futebol apresentado não mostra evolução nenhuma. Não é à toa que nem vem sendo utilizado por Rogério Ceni nos últimos jogos. Rogério que tava utilizando ele quase todo jogo. Cauli no segundo tempo, Cauli de titular, mas chegou um momento que ficou insustentável pela treta que ele teve com a torcida do Bahia nos jogos na Fonte Nova. E não é nem só por isso, o clima é insustentável, é pelas péssimas atuações dele, pelo péssimo rendimento, e automaticamente o time do Bahia como um todo também não estava bem. E aí a pressão em cima de Cauli é dobrada. Até pelo que ele já fez lá em 2023, Cauli tá jogando muito abaixo do próprio Cauli de 23. É muito abaixo, não é pouco não. É bizarro, parece que clonaram Cauli, de tão bizarro que são as atuações dele em 2025. Bom, tabela em tela aqui para vocês, passar o panorama desta 27ª rodada. O Flamengo vai jogar hoje contra o Bahia, se vencer vai a 58. Eu encaro o Flamengo como super favorito para o jogo de hoje, diante de muitos desfalques que o Bahia tem. Se o Bahia tivesse com o time inteiro, era jogo parelho, difícil, equilibrado. Era o famoso jogo do tudo poderia acontecer. Lógico, com o Flamengo talvez com leve favoritismo, pelo histórico geral de Rogério Ceni contra o Flamengo, do Bahia contra o Flamengo, pelo histórico recente, pela tabela, pela pontuação, pelo desempenho. Por todos os elementos, você colocaria ainda uma leve vantagem para o Flamengo, mais leve. O Flamengo chegaria com leve favoritismo. Agora, diante de tantos desfalques, irmão, o Flamengo chega com super favoritismo para cima do Bahia. O Flamengo só perdeu 2 jogos na temporada inteira, gente. São 25 jogos, 16 vitórias, 7 empates, 2 derrotas. Tem o melhor ataque da competição, com 50 gols marcados. Tem a melhor defesa da competição, com apenas 12 gols sofridos. É a equipe que tem mais jogadores convocados para outras seleções aí, seleção brasileira, seleção uruguaia, seleção argentina e por aí vai. Então assim, o Flamengo tem muitos jogadores selecionáveis, não só para a brasileira como para as outras seleções aqui do continente. Bom, seguinte, o Bahia, como é que tá o Bahia? O Bahia tá na 6ª colocação com 40 pontos, o Bahia não perdeu posição por hora, mas o Bahia viu ontem o Fluminense fazer 3-0 no Atlético Mineiro. Ontem a gente alongou um pouco mais o debate, para passar o panorama geral da rodada 27, tá? Vou deixar o link aqui no card do jogo de Fluminense e Atlético Mineiro, do jogo de Bragantino e Grêmio, os escândalos da arbitragem que aconteceram ontem. O Inter venceu do Botafogo por 2-0 e o Corinthians venceu do Mirassol por 3-0. E aí é o seguinte, os pontos positivos. O Botafogo estacionou em 43.
O Mirassol estacionou também 43. E o Bahia tem jogos a menos em relação a essa galera. O Bahia tem 2 jogos a menos em relação ao Botafogo. Um desses é hoje contra o Flamengo. Não deve ganhar. Mas no outro jogo a menos que tem, se ganhar vai a 43, ainda não passa o Botafogo pelo critério de saldo de gols. Mas já encosta. Agora, pode passar do Mirassol futuramente. O Mirassol que perdeu 3-0 e não tem um elenco que traz aquela sustentação que o Mirassol vai competir até a última rodada pela 4ª colocação. Teve futebol em alguns momentos, em vários momentos, na verdade, tem consistência de resultados, mas agora vem caindo um pouco. Perdeu pro Galo e perdeu agora pro Corinthians. 2 times em crise. O Atlético Mineiro, que é o 15º colocado, perdeu ontem de 3-0, e o Corinthians, que estava na 13ª colocação, subiu 3 posições. Por quê? Porque venceu do Mirassol e criou saldo também. Então, assim, o Mirassol vem perdendo agora recentemente, jogando mal, contra times que estão em crise. Fora de casa. No Maião é outra conversa. Mas ainda assim tá ali na 5ª colocação com 43 pontos. O ponto negativo é que o Fluminense ganhou do Atlético Mineiro, chegou a 38 e encostou no Bahia, tá a 2 pontos. O São Paulo tá a 2 pontos do Bahia. Se o São Paulo ganhar hoje e o Bahia perder, o Bahia já sai do G6. É um cenário aqui de dificuldade que o Bahia vai ter daqui pro final da Série A para sustentar essa vaga aí no G6. Até pelo enorme número de lesões que o time tem e pelo desempenho que vem caindo bastante também. Bom, a rodada teve mais prós do que contra, né? A vitória do Fluminense foi ruim, mas a vitória do Corinthians e do Inter em cima do Botafogo e do Mirassol acabou sendo boa aí pro Bahia na Série A, nessa 27ª rodada. Bom, hoje vai ter o próprio Flamengo, né? Vai ver como é que vai ser o jogo do Palmeiras contra o São Paulo. Se o Palmeiras ganhar, vai a 55. Se o Cruzeiro ganhar do Sport, que deve ganhar, vai a 54. Então, assim, eu acho que o Cruzeiro e o Palmeiras são favoritos. O Cruzeiro é super favorito. Então, o Flamengo, se quiser ser campeão da Série A, não pode desperdiçar pontos hoje na Fonte Nova, por tudo que a gente já falou aqui no vídeo, tá? Bom, ficarei bem surpreso se o Bahia pontuar hoje na Fonte Nova. Tô nem falando de ganhar, tá? Tô falando em empatar, já vai ser uma grande de uma surpresa, por tudo que eu já falei aqui no vídeo pra vocês. Bom, meus amigos, seguinte. Vamos agora passar para Vitória e Vasco em São Januário, para a gente fazer uma análise também um pouquinho mais completa sobre o jogo e o cenário aqui da tabela de classificação. Mas antes disso, o Alan Analista estava lá com o pessoal do Canto Rubro-Negro, que teve a festa ontem no aeroporto lotado, para passar aquelas energias positivas para o time do Vitória, que pegou o avião e o voo para o Rio de Janeiro. Olha aí, um trechinho. Cara, parabéns à torcida do Vitória, tá? Eu não vou negar que eu não teria ânimo de ir pro aeroporto, pô, passar boas energias pro meu time pela circunstância, né, velho? Pô, a 25 pontos, afundado na zona do rebaixamento. Beleza que se ganhar hoje vai a 28, mas ainda assim não sai da zona do rebaixamento. Mesmo se o Santos perder pro Ceará, o Vitória tá numa situação periclitante. E o time é muito limitado e pega o Vasco em São Januário. Se o Vitória fosse pegar o Juventude no Alfredo, ou sei lá, o Sport na Ilha do Retiro, ou sei lá, irmão, o Ceará no Castelão, ou Fortaleza no Castelão, eu até teria um pouco mais de ânimo, né? Mas o torcedor do Vitória é apaixonado. A vida do torcedor do Vitória é o Vitória, já diria aspas, né? Vitória meu amor, Vitória meu amor. Então assim, velho, os caras são muito apaixonados, isso aí é um fato. Então tentando, mais uma vez, passar aquele voto de confiança, como que diz assim, ó, a gente tá com vocês. A gente sabe que vocês são ruins, mas a gente vai na loucura tentar permanecer na Série A. Com Jair Adventure hoje, lá em São Januário. Então, acho que é válido sim a festa, acho que é válido sim um apoio, um incentivo. Tem um momento da cobrança e tem um apoio do incentivo. Se o Vitória conquistar pontos em São Januário hoje, se ganhar a partida, acho que o Vitória volta forte pra briga. Pra isso tem que ganhar. E pra ganhar, com um apoio, com incentivo desse no aeroporto, torna um pouco mais provável. Não vou falar que é provável, mas torna um pouco mais crível. Ainda assim, acho muito difícil o Vitória ganhar do Vasco em São Januário. Seguinte, se o Vitória ganhar, vai a 28. Encosta no Atlético Mineiro, que ontem perdeu por 3-0. Ficar um ponto do Galo. Beleza, com 2 jogos a mais. Mas, de certo modo, ficar um ponto já. Traz aquele incômodo, de certo modo, aquele desconforto para o Atlético Mineiro na tabela. E e fica 2 pontos do próprio Vasco, se o Vitória ganhar. E eu acho que o Vitória tem que jogar para ganhar o jogo. Não tem que jogar para pontuar, não.
Se empatar, não vai mudar muito a vida do Vitória na tabela. Agora, lógico, eu não tô falando que tem que se atirar e tal, e de forma desorganizada pro ataque, não. Tem que ser estratégico, mas sempre tentando vencer o jogo. Como o Vitória fez isso contra o Grêmio, tá? O Vitória, eu gostei do que eu vi do Vitória contra o Grêmio. Taticamente falando, o time pra mim funcionou. Mas o que é que trouxe ali a derrota pro Vitória? A qualidade técnica. Os jogadores são ruins. Por isso que o Vitória perdeu o jogo por 3-1. E o Grêmio tem mais qualidade do que o Vitória. Por isso que o Grêmio foi lá e pum, 1-0. Aí o Vitória fez empate. O Grêmio 2-1, 3-1 com a Muso jogando muita bola e sendo decisivo no segundo tempo. O fator elenco, qualidade técnica, foi decisivo pro Vitória perder o jogo e pro Grêmio vencer. Então assim, se o Vitória ganhar vai a 28, encosta na galera. Pode encostar no Santos, igualar a pontuação, pode ficar 1 ponto do Atlético, 2 pontos do Vasco. Pode encostar ali na rapaziada e causar aquela confusão, aquela baderna e ficar muito mais embaralhado aí essa briga para não cair para a Série B. Bom, se o Vasco vencer, o Vasco vai abrir 8 pontos para a zona do rebaixamento. A dizer que hoje é de 5, pode abrir 8. Se o Juventude, óbvio, não ganhar do Fortaleza no Alfredo Jaconi. Mas, de qualquer forma, vai ampliar a diferença de 5 para 7 ou até 8, se tudo der certo na rodada. É uma rodada importantíssima para o Vasco, preciosa, porque tu não vai ter muitos confrontos mais fáceis do que esse não, em São Januário. Vitória, São Januário lotado, é o cenário perfeito para o Vasco pontuar e se afastar mais da zona do rebaixamento. E até já galgar ali uma 12ª ou até a 11ª colocação. Pelo critério do número de vitórias, o Vasco pode até dormir nessa rodada no G10. Porque vai a 9 vitórias, superando Ceará, Inter e Grêmio, né? E o próprio Corinthians também. Então, assim, rodada de suma importância para as duas equipes, para quem ainda busca a permanência na Série A, tá? Bom, o empate, ele é um resultado ruim para o Vitória. Não tão bom assim para o Vasco, tá longe de ser um bom resultado, porque é contra o Vitória no São Januário, não pode empatar o jogo. Mas ainda assim mantém o Vasco, de certo modo, distante da zona do rebaixamento, numa situação, entre aspas, um pouco confortável. Vamos lá, gente, passar agora para a tabela do Vitória fora de casa. Eu trouxe esses dados aqui ontem. O Vitória é o segundo pior visitante da Série A. São 5 pontos conquistados em 13 partidas, 5 empates e 8 derrotas. Nos últimos 5 jogos, o Vitória perdeu 4. É um time que, na maior parte do tempo, joga mal fora de casa. No último jogo até que fez um bom jogo. Será que o Vitória vai repetir uma boa atuação com eficiência no ataque? Vai fazer ferido e vai ganhar o jogo? Não sei. Aí é aguardar. Se o Vitória quiser ficar na Série A, vai ter que vencer jogando fora de casa. Senão é impossível permanecer só vencendo o jogo no Barradão. Impossível, literalmente. Até porque no Barradão o Vitória já perdeu vários jogos e tá longe de ser um grande mandante, né? A própria tabela diz isso na Série A. O Vitória é o 17º colocado. Então também não é nenhum grande mandante não, nesse momento da competição, tá? Bom, e o Vasco? O Vasco vem na sequência boa em São Januário, venceu recentemente do Bahia, venceu do Cruzeiro, jogando bem, e tem um time muito melhor do que o Vitória. Quando a gente olha aqui para a situação do mano a mano, dá 10-1 pro Vasco, na minha opinião. Léo Jardim, melhor do que Lucas Arcanjo, a dupla de zaga do Vasco, Robert Renan e Hugo Moura, é melhor do que qualquer zagueiro aí do Vitória, pela temporada ruim que fazem. Vai, talvez eu poderia tirar o Hugo Moura e colocar ali um Lucas Alter da vida, talvez. Mas, enfim, de qualquer forma, o Vasco, na média, ainda assim, tem mais peças ali no setor do que o próprio Vitória. O Vasco tem um Carlos Cuesta, que não vai poder jogar hoje, mas que seria titular da equipe, e aí ele ganharia fácil de qualquer um. Na lateral direita, Paulo Henrique amassa Raul Cáceres. Na esquerda, Pumita amassa Maicon Jesus. O Vitória vai com o esquema do 5-2-3, ou um 3-5-2 quando estiver atacando, com o Maralhas e Ronaldo na dupla de volante. Aí, tocando La Piedra, Eric e Renato Kaiser. Então, assim, é um Vitória de muita marcação no terço de campo defensivo. Não é um time que sobe muito para fazer marcação-pressão. É um time que vai dar a bola pro Vasco e jogar em transição. Pode ser a criptonita de Fernando Diniz. Jair Ventura, que é retranqueiro, contra Fernando Diniz, que é propositivo. Pode funcionar muito bem. A marcação por encaixe do Vitória hoje surtir efeito e surpreender o Vasco lá em São Januário. Acho difícil, porque o Vasco tem a volta de Tietchan no meio campo, que joga muita bola. Calma Barros também volta aí, segundo volante do Vasco, né? Primeiro volante do Vasco. Tietchan vai jogar um pouco mais avançado. Mas o único setor que o Vitória ganha é aí. Baralhas é melhor do que Cauã Barros. E aí eu iria de Baralhas e Tietchan na dupla de volante. De resto, Coutinho é melhor do que qualquer meia do Vitória atualmente. Coutinho tá jogando muita bola. Nuno Moreira, Ryan e de centroavante Verrete. Contra Eric, Renato Kaiser e Aitor Cantalapiedra. Cara, assim, o Vasco é bem favorito. O Vasco tem uma bola aérea muito forte, né? Com Ryan, com Verrete. Só que o Vitória tá tentando se proteger com isso aí, tendo 3 zagueiros na grande área. Zé Marcos, Lucas Alter e Camutanga. Trazer essa proteção no miolo de zaga, preenchendo bem ali a grande área. Então, assim, o Vitória tá tentando se precaver dessa situação da bola aérea. E o Vasco ataca muito pelas laterais, né? Se associando muito com o Paulo Henrique e Ryan pela direita, muito mesmo. O Vasco utiliza muito essa jogada. E pela esquerda com o Nuno Moreira e Pumita Rodrigues. E por isso também que o Vitória tá indo com
3 zagueiros e 2 alas, pra você cobrir um pouco mais os espaços, né? Eu vejo que faz sentido muito essa escalação de Jair Ventura e acho que pode dar certo. Agora, lógico, o Vasco é super favorito e eu acho que ganha o jogo hoje lá em São Januário, tá? Ryan tá jogando muito, olho nele. Coutinho tá jogando muito, olho nele. Tietê tá jogando muito também, voltando de lesão, olho nele. Pra mim são os 3 melhores jogadores do Vasco aí no recorte recente. E óbvio, Paulo Henrique e tal, Nuno Moreira aí é o combo do algo a mais que eles entregam também nos jogos. O Vasco tem um time muito melhor do que o Vitória. Por isso que a galera da zona que tá fora da zona do rebaixamento, mas tá próximo ali circulando, no 15º, sexto, quarto, terceiro. Por isso que essa galera não vai cair, gente. Se tu fizer um mano a mano do Atlético Mineiro, do Santos, do Vasco, do Ceará, do Inter, todos esses times vão ganhar com tranquilidade do 17º, do 18º, 19º e 20º. No mano a mano, né? No elenco e tal. E isso é fator fundamental, né? Pra tu tá dentro ou fora do Z4. Bom, um dos elementos, né? Lógico, o treinador também é super importante. Bom, rapaziada, é isso. Vamos aguardar no que é que vai dar. O que é que vai acontecer lá em São Januário. Jogo às 4 horas da tarde. Transmissão pela TV Globo, tá? Tamo junto. Mais tarde estamos de volta. Abraço pra todos vocês. Deixa o like, se inscreva no canal. E ativa o sininho das notificações também.